Continuando falando sobre corrente alternada. Vamos dar continuidade com o assunto resistência e reatância. Nesta seção, vamos deduzir uma relação entre a corrente e a voltagem para os elementos individuais de resistores em um circuito que conduz uma corrente senoidal. Resistor em um circuito de corrente alternada. Inicialmente, consideremos um resistor com resistência R através do qual passa uma corrente senoidal dada pela I igual e cosseno de ômega-t. O sentido positivo da corrente é anti-horário em torno do circuito, como na figura. A amplitude da corrente é o valor máximo I. De acordo com a lei de Ohm, a diferença de potencial instantânea V entre um ponto A e um ponto B, ou seja, a voltagem instantânea através do resistor é dada por V igual IR cosseno de ômega-t. A voltagem máxima da voltagem V é V de pico, a amplitude da voltagem. O gráfico mostra um gráfico de I e de VR em função do tempo. A escala vertical da corrente é diferente da escala da voltagem, de modo que a altura relativa das duas curvas não é relevante. O diagrama de fasor correspondente mostra o comportamento das grandezas senoidais. Como I e VR estão em fase e possuem a mesma frequência, os fasores da corrente e da voltagem giram juntos e são paralelos em todos os instantes. Suas projeções sobre o eixo horizontal representam, respectivamente, a corrente e a voltagem. Indutância. Essa grandeza surge quando um indutor está em um circuito de corrente alternada. Embora não exista nenhuma resistência, a diferença de potencial VL entre os terminais A e B do indutor, porque a corrente varia com o tempo, dando origem a uma fém autoinduzida. A fém autoinduzida no sentido de I é dada pela equação φ igual menos L de dt. Contudo, a voltagem VL não é simplesmente igual à força eletromotriz. Para entender o motivo disso, note que a corrente do indutor está orientada no sentido positivo anti-horário de A até B e está crescendo, então d dt é positivo e a fé induzida é orientada para a esquerda, a fim de se opor ao aumento da corrente. Portanto, o ponto A está a um potencial mais elevado que o ponto B. Logo, o potencial do ponto A em relação ao ponto B é positivo, sendo dado por VL igual mais L de dt, o valor da fém com sinal contrário. Você deve se convencer de que essa expressão dá o valor correto de VL em todas as situações, incluindo I anti-horário e diminuindo, I horário e aumentando, I horário e diminuindo. Portanto, obtemos VL igual de dt igual L de dt, e cosseno ômega-t, igual menos I ômega L seno de ômega-t. A voltagem VL através do indutor é, em qualquer instante, proporcional ao valor da taxa de variação da corrente. Os pontos de voltagem máxima sobre o gráfico correspondem a uma inclinação máxima da curva da corrente, e os pontos de voltagem zero são os correspondentes aos valores mínimos e máximos da curva da corrente. A voltagem e a corrente estão um quarto do ciclo fora de sincronia ou fora de fase. Como os picos de voltagem ocorrem um quarto do ciclo antes dos picos de corrente, dizemos que a voltagem está adiantada 90 graus em relação à corrente. O diagrama de fasores indicado na figura também mostra essa relação entre as fases. O fasor da voltagem está 90 graus na frente do fasor da corrente. Também podemos obter essa relação de fase reescrevendo a equação e aplicando a identidade cos, A mais nonagésimo igual menos 100A que é VL igual 4L cosseno de ômega-t mais nonagésimo. Esse resultado mostra que a voltagem pode ser vista como uma função cosseno, cuja frente inicial está 90 graus adiantada em relação à corrente. Como fizemos na equação, geralmente escrevemos as fases da voltagem em relação à corrente, e não o contrário. Portanto, quando em um circuito a corrente I é dada por I igual I cosseno de ômega-t, e a voltagem V de um ponto em relação a outro for dada por V igual V cosseno de ômega-t mais Fi. Chamamos Fi de ângulo de fase, pois ele fornece a fase da voltagem em relação à corrente. No caso de um resistor puro, Fi igual zero, e, para um indutor puro, Fi igual 90 graus. Assim a amplitude VL da voltagem do indutor é VL igual I ômega L. Definimos a reatância indutiva XL de um indutor como XL igual ômega L, reatância indutiva. Atenção! A voltagem do indutor e a corrente não estão em fase. Lembre-se de que é uma relação entre as amplitudes da voltagem oscilante e a corrente. Para o indutor, ela não diz se a voltagem em qualquer instante é igual a corrente nesse instante multiplicada por XL.
A voltagem e a corrente estão fora da fase em 90 graus. A voltagem e a corrente estão em fase somente para os resistores. Significado da reatância indutiva. A reatância indutiva XL é, na realidade, uma descrição da fé autoinduzida que se opõe a qualquer variação de corrente através do indutor. Para a amplitude de corrente I, a voltagem VL igual mais L de dt através do indutor e a fé autoinduzida epsilon igual menos L de dt possuem e a mesma amplitude VL, que é diretamente proporcional a XL. Desta forma, a reatância indutiva e a fé autoinduzida crescem com uma variação mais rápida da corrente, ou quando a frequência angular ômega aumenta, com o aumento da indutância L. Quando uma voltagem oscilante com uma dada amplitude de voltagem VL é aplicada através dos terminais de um indutor, a corrente resultante terá uma amplitude menor I para valores mais elevados de XL. Uma vez que XL é proporcional à frequência, uma voltagem com alta frequência aplicada ao indutor produz uma corrente pequena, enquanto uma voltagem de baixa frequência com a mesma amplitude produz uma corrente mais elevada. Os indutores são usados em algumas aplicações em circuitos, como fontes de alimentação e filtros de rádio, que servem para bloquear frequências elevadas enquanto permitem a passagem de frequências mais baixas ou corrente contínua. Um circuito que emprega um indutor para esse objetivo denomina-se filtro passa-baixa. Reatância capacitiva. Capacitor em um circuito de corrente alternanda. Quando associamos um capacitor com capacitância C em um circuito de corrente alternada I igual e cosseno de ômega T através do capacitor. Novamente, consideramos positivo o sentido anti-horário em torno do circuito. A tensão corrente alternada através de um capacitor uma carga não pode passar realmente através de um capacitor, porque suas duas placas são separadas por um isolante. Isso é verdade, porém, como o capacitor se carrega e descarrega, existe uma corrente I entrando em uma das placas, uma corrente igual saindo da outra placa e uma corrente de deslocamento igual entre as placas. Portanto, frequentemente falamos que uma corrente alternada passa através de um capacitor. Para encontrarmos a voltagem instantânea você através do capacitor, ou seja, o potencial de um ponto A e um ponto B, inicialmente chamamos de que a carga da placa esquerda do capacitor. Logo, menos que é a carga da placa direita. A corrente I é relacionada aqui por I igual dQ dt. Com essa definição, a corrente positiva corresponde a uma carga crescente na placa esquerda do capacitor. Logo, I igual dQ dt igual e cosseno de ômega t. Integrando a relação anterior, obtemos Q igual I ômega seno ômega t. A carga que é igual à voltagem você multiplicada pela capacitância, Q igual CV. Então encontramos você igual I, ômega vezes C, multiplicada pelo seno de ômega t. A corrente instantânea I é igual à taxa de variação dQ dt da carga Q do capacitor, visto que Q igual CV, e também é proporcional à taxa de variação da voltagem. Compare a um indutor, para o qual a situação é inversa e VL é proporcional à taxa de variação da corrente I. Amostra você e I em função de T. Como I igual dQ dt igual CdV dt. A corrente possui seu módulo máximo quando a curva você aumenta ou diminui mais rapidamente, e a corrente é nula quando você atinge seu valor máximo ou mínimo. Os picos de voltagem do capacitor ocorrem em um quarto do ciclo após os picos de corrente correspondentes, e dizemos que a voltagem se atrasa em relação à corrente em 90 graus. O diagrama de fazor na figura 31.9c mostra essa relação. O fazor da voltagem está 90 graus ou um quarto de ciclo atrás do fazor da corrente. Podemos também deduzir essa diferença de fase reescrevendo a equação e usando a identidade cosseno, A, 90 igual 100A. Você igual I, ômega C, que multiplica o cosseno de ômega T, 90. Isso corresponde a um ângulo de fase FI igual 90 graus. Essa função cosseno começa depois de 90 graus em comparação à corrente igual e cosseno de ômega T. As voltagem máxima você e a amplitude da voltagem é dada por você igual I, ômega você. Definimos uma grandeza XC, chamada de reatância capacitiva do capacitor, pela relação XC igual 1, ômega você. Reatância capacitiva. A unidade SI de XC é o Ohm, a mesma usada para resistência e reatância indutiva, pois XC é a razão entre uma voltagem e uma corrente. Atenção!
Voltagem do capacitor e corrente não estão em fase. Lembre-se de que, para um capacitor, como há para um indutor, não é uma afirmação sobre os valores instantâneos de voltagem e de corrente. Os valores instantâneos estão realmente 90 graus fora de fase, como indica a figura. Significado da reatância capacitiva. A reatância capacitiva de um capacitor é inversamente proporcional à frequência angular ômega e à capacitância C. Quanto maior for a capacitância e mais alta a frequência, menor será a reatância capacitiva XC. Os capacitores tendem a permitir a passagem de uma corrente com frequência elevada e bloquear correntes com baixa frequência ou uma corrente contínua, comportamento exatamente oposto ao de um indutor. Um dispositivo que deixa passar preferencialmente sinais com frequências elevadas denomina-se filtro passa alta. Comparação de elementos de circuito corrente alternada. Na tabela, apresentamos um resumo das relações envolvendo as amplitudes da voltagem e as amplitudes da corrente para os três elementos de circuito, que descrevemos anteriormente. Note que novamente a voltagem instantânea e a corrente são proporcionais em um resistor, porque a diferença de fase entre VR e I no resistor é igual a zero. Os valores instantâneos da voltagem e da corrente não são proporcionais em um indutor ou capacitor, porque existe uma diferença de fase de 90 graus em ambos os casos. A figura mostra como a resistência de um resistor e as reatâncias de um indutor e de um capacitor variam com frequência angular ômega. A resistência R é independente da frequência, enquanto as reatâncias XL e XC não são. Quando ômega é igual a zero, correspondendo a um circuito de corrente contínua, não existe nenhuma corrente através do capacitor, porque XC tende para infinito, e não existe nenhum efeito indutivo, porque XL igual a zero. No limite de ômega tendendo para infinito, XL também tende ao infinito e a corrente através do indutor torna-se praticamente igual a zero. Lembre-se de que a FEM autoinduzida se opõe a variações rápidas na corrente. Nesse mesmo limite, XC e a voltagem através do capacitor tendem a zero. O sentido da corrente varia tão rapidamente que nenhuma carga pode permanecer sobre qualquer placa. Vamos encerrar por aqui a discussão sobre circuitos individuais e no próximo vídeo da parte 3 de Física 4 vamos discutir o circuito RLC. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.